Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje vamos tratar sobre máquinas simples, que são ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e a execução de tarefas simples do dia a dia. Vamos abordar aqui coisas como gangorra, pontos de equilíbrio, que você já viu na unidade anterior. Aplica uma força em um determinado objeto e esse objeto se desloca. O produto, que é a multiplicação da força que você aplicou, vezes o deslocamento que esse objeto andou, nós podemos definir isso como trabalho. O trabalho é a força aplicada vezes o deslocamento. Então, o trabalho ele é classificado em 3 etapas, mas a primeira definição bruta é essa. Trabalho é a força vezes o deslocamento. Posição de um armário e para isso o empurra fazendo uma força paralela ao chão, com a intensidade 50 newtons, conforme a figura abaixo. Sabendo que o deslocamento sofrido pelo armário foi de 3 metros, determine o trabalho realizado pela pessoa sobre o armário, ou o trabalho da força nesse caso. Tá? Poderia ser a pessoa, poderia ser um bastão, poderia ser uma barra. Então, o trabalho da força, certo? Para calcular é muito simples. Você simplesmente vai multiplicar a força vezes o deslocamento. Tá aqui, 50 vezes 3 vai ser 150 joules, tá? A unidade de medida de força é o newton. Tá aqui a questão já deu, a unidade da medida de força é o newton. E o deslocamento é metro. Então, para o trabalho, ou você vai colocar newton vezes metro, ou você vai colocar simplesmente o J de joule. Dos 3 tipos de trabalho. Trabalho motor ou positivo. É quando a força aplicada e o deslocamento tem a mesma direção e mesmo sentido. Veja, nessa imagem você vê uma pessoa que pulou de um paraquedas, tá? E nós temos a presença da força da aceleração da gravidade, que é para baixo, e o deslocamento da pessoa também é para baixo. Então, nós temos duas grandezas aí, ó, na mesma direção e no mesmo sentido, que é para baixo e vertical. Então, o trabalho motor aí é positivo. Trabalho resistente ou negativo é quando você tem uma outra força atrapalhando o movimento. Por exemplo, aí você tem a imagem de uma pessoa com paraquedas aberto. O seu peso vai estar descendo, tá? O seu peso vai estar no mesmo sentido da aceleração da gravidade, que é para baixo, só que existe a força que está batendo no paraquedas, que é no sentido contrário que você está caindo. Então, aí nós temos dois sentidos diferentes. O seu peso é para baixo, mas o vento está te colocando para cima. Então, nesse caso, como as duas têm sentidos contrários, nós dizemos que o trabalho, neste caso, é resistente ou negativo. Trabalho nulo é quando não há uma força atuando sobre o objeto ou quando esse objeto não faz nenhum deslocamento. Se você observar na fórmula de trabalho, o trabalho é a força vezes o deslocamento. Então, se a força for zero, o trabalho é zero. Se o deslocamento for zero, o trabalho também vai ser zero, certo? Então, se você tem uma pessoa parada simplesmente numa cadeira, ela não está exercendo trabalho nenhum. O trabalho aí da força-peso está sendo nulo, porque não há uma força e nem há um deslocamento. Vamos definir agora sobre o que é potência. Eu acho que você já ouviu falar, alguém falando, um objeto é mais potente que o outro. Meu secador de cabelo é mais potente que o seu. O que é potência? Potência está relacionada à rapidez de se executar um trabalho. Por exemplo, você tem uma máquina de lavar que lava 10 peças de roupa em 20 minutos. E existe uma outra máquina de lavar que lava as mesmas 10 peças, só que lava em 1 hora. E aí, quem é mais potente? É quem faz o trabalho mais rápido, né? Ou seja, a potência é simplesmente a divisão do trabalho pelo tempo. Ou seja, quem fizer o trabalho em menos tempo vai ser mais potente. Veja aqui na equação, o P é a potência, a unidade de medida vai ser o watts ou watts, que é uma letrinha, que é o W, tá? A unidade de medida dele no sistema internacional é um W. Esse T que você está vendo aí em cima, um T meio diferente, é o trabalho, que pode ser aquela letra W que vocês já viram. O trabalho é a força vezes o deslocamento. E o ΔT embaixo é o tempo que você leva para executar um determinado trabalho. Então, para calcular a potência, basta dividir o trabalho pelo tempo. Tá? Lembrando que trabalho é a força vezes o deslocamento.
Então tá aí, ó, potência e trabalho são diretamente proporcionais. Se o seu trabalho for grande, a potência também vai ser grande. Agora veja quem é que está aqui embaixo, é o tempo. Tá? O tempo está embaixo, a potência está em cima, são inversamente proporcionais. Significa dizer que quando a potência é grande, o tempo aqui é pequenininho. Tá? Vamos a uma questão completa que vai tratar de trabalho e de potência. Uma força de 20 newtons desloca na mesma direção e no mesmo sentido um corpo de 4 kg em uma distância de 10 metros. O fenômeno todo ocorre em 5 segundos. Qual é o módulo da potência realizado pela força? O módulo quer dizer o número, tá? Quando fala módulo é apenas o número. Despreze o atrito. Então, o primeiro passo é anotar todos os dados que a questão lhe deu e ver quais as fórmulas nós vamos poder usar com esses dados. Vamos à resposta. Veja que a questão ela quer saber da potência. Mas como é que eu vou calcular a potência se eu ainda não calculei o trabalho? Então, primeiro vamos calcular o trabalho, ó. Como é que calculo o trabalho? É a força vezes o deslocamento. Então, eu multipliquei aqui a força que foi 20 newtons, vezes o deslocamento que foi 10 metros. Então, meu trabalho deu 200 joules. Agora é que eu posso calcular a potência. A potência é a divisão do trabalho pelo tempo. Se o meu trabalho foi 200 joules, né, acabei de encontrar, e a questão fala que é um tempo de 5 segundos, quando eu fizer a divisão vai dar 40 watts. Então, a potência é 40 watts. Só para frisar, que pode ser que um dia vocês escutem uma pessoa falando em cavalo-vapor, Rosepower. Galerinha, cavalo-vapor é a unidade de potência, tá? Um cavalo-vapor corresponde a 735 watts.